essas teses de negação, pelo que eu vi até agora, elas não se importam realmente com, por exemplo, a necessidade de respeito, né, que é a lei que define o que é adulteração. A lei tem um objetivo de proteger o autor, proteger a cultura, proteger o leitor, por que não, né? A lei, ela não deixa nenhuma dúvida, porque ela cria uma presunção de que aquilo que surge de diferente após a morte do autor não pode ser considerado autêntico. Então, a gente tem que respeitar a lei, essa é a primeira coisa, né? E o espírito, eu acho que tem que dar um exemplo disso, né? Respeitar a lei, respeitar a memória de Kardec, isso é fundamental. Então, essas teses, elas não se importam se que Kardec sofreu uma tentativa de golpe em 65, não se importam com os planos de Kardec para o futuro do espiritismo, né, foi aquilo que nós localizamos nos manuscritos, deu um trabalho danado para a gente colocar em ordem, né, montar um quebra-cabeça lá para ver o que ele queria de fato, era aquele plano para a constituição definitiva da doutrina, digamos assim, e era sobre isso que ele estava trabalhando, e não sobre revisão de obra, porque aquilo ele interrompeu, né? Essas teses, elas não se importam que o espiritismo tenha sofrido um golpe em 69, que a Meli tenha sido vítima também desse golpe. Essas teses não se importam com a unidade de método e organização que foram quebrados, né? Porque a unidade de princípios ela ficou congelada. Mas como não tinha mais um método e organização que Kardec queria manter, né, para gerar a progressividade da doutrina, então a doutrina não pôde continuar nesses trabalhos, mas as teses de negação não se importam com isso. Não se importam com o conteúdo original das obras, não fazem análises doutrinárias, né, sobre o que é relevante de fato na obra, não se importa, por exemplo, com o fato de que o acervo dos documentos originais de Kardec foi incendiado após a desencarnação de Amélie. Eu não sei se vocês sabem disso, gente, mas é um crime, assim, para quem de fato ama a doutrina, que vê na doutrina algo para a gente abraçar, uma alavanca para o desenvolvimento, para a regeneração da humanidade. Isso é um absurdo, assim, é uma coisa de gerar uma indignação, né? Uma revolta até. Porque eu acredito que, de tudo que Kardec escreveu, comparando com os acervos que nós conseguimos obter até hoje, e me parece que outros não irão surgir, mas eu acho que foi queimado, assim, tipo, 99% dos documentos originais. Talvez uma parte tenha sido levado ali pelos nazistas durante a Segunda Guerra, né? Isso já está documentado de fato, mas houve de fato um enorme incêndio. Isso é gravíssimo, gente. Isso é gravíssimo. Quem foi que promoveu esse incêndio? A sociedade anônima. Então a gente não pode se basear porque tinha um documento contábil na sociedade anônima, né, que dizia que o Céu e Inferno foi impresso em fevereiro de 69. Até o próprio documento oficial mostra que isso é falso, né? Primeiro que a gente não pode confiar nesses dados que aparecem na sociedade anônima, porque a sociedade anônima foi o próprio golpe. Depois que não faz sentido uma contabilidade, né, ser feita sobre documentos anteriores à constituição da empresa, né? E, por fim, que o próprio documento oficial mostra que essa obra não foi impressa, essa quarta edição, não foi impressa em fevereiro, com Kardec em vida. Ela foi impressa em julho, 3 meses depois da desencarnação do professor Rivai.